Capítulo 22. Max tinha razão. Estava na hora de parar. Mesmo assim, Joseph surpreendeu a si mesmo quando, na segunda-feira de manhã, adentrou o quarto 13 e se declarou plenamente recuperado. Nietzsche, sentado na cama penteando o bigode, pareceu ainda mais surpreso. Recuperado? Exclamou, deixando cair sobre a cama seu pente de casco de tartaruga. É verdade? Como é possível? Você parecia tão atordomentado ao nos despedirmos no sábado. Preocupei-me com você. Teria sido duro demais, desafiador demais. Temi que você interrompesse nosso projeto de tratamento. Pensei em muitas coisas, mas jamais esperei a notícia de que você estivesse plenamente recuperado. Sim, Friedrich, eu também estou surpreso. Aconteceu de repente, um resultado direto de nossa sessão de ontem. Mas ontem foi domingo, não tivemos sessão. Tivemos uma sessão, Friedrich, só que você não estava lá. É uma longa história. Conte-me essa história, pediu Nietzsche ao se levantar da cama. Conte-me cada detalhe. Quero aprender sobre a recuperação. Aqui, as nossas cadeiras de conversar, disse Brauer tomando seu lugar habitual. Tenho tanto para contar, começou enquanto Nietzsche ao seu lado se inclinava para a frente curioso, literalmente na beira da cama. Comece com a tarde de sábado, disse Nietzsche rapidamente, após nosso passeio no Simmenschir-Heide. Sim, aquele louco passeio ao vento. Aquele passeio foi maravilhoso e terrível. Tem razão. Quando voltamos ao fiacre, eu estava terrivelmente atormentado. Sentia-me como uma bigorna. Suas palavras eram os golpes do martelo. Muito tempo depois, elas ainda reverberavam, especialmente uma frase. Que foi? Que a única forma de salvar meu casamento seria desistir dele. Um de seus pronunciamentos mais desconcertantes. Quanto mais pensava nele, mais confuso ficava. Então eu deveria ter sido mais claro, Joseph. Quis dizer apenas que a relação conjugal só é ideal quando não é necessária para a sobrevivência de cada parceiro. Sem perceber qualquer sinal de esclarecimento no rosto de Brauer, Nietzsche acrescentou. Quis dizer apenas que, para se relacionar plenamente com outro, você precisa primeiro relacionar-se consigo mesmo. Se não conseguimos abraçar nossa própria solidão, simplesmente usaremos o outro como um escudo contra o isolamento. Somente quando consegue viver como a águia, sem absolutamente qualquer público, você consegue se voltar para outra pessoa com amor. Somente então é capaz de se preocupar com o engrandecimento do outro ser humano. Ergo, se você é incapaz de desistir do casamento, então o casamento está condenado. Então você quer dizer, Friedrich, que a única forma de salvar o casamento é ser capaz de desistir dele. Está mais claro. Brauer refletiu por um momento. Essa lei é maravilhosamente instrutiva para um solteiro, mas apresenta um tremendo dilema para o homem casado. Qual sua utilidade para mim? É como tentar reconstruir um navio em alto mar. Durante bastante tempo no sábado, fiquei perplexo com o paradoxo de ter que desistir irrevogavelmente de meu casamento a fim de salvá-lo. Então, subitamente tive uma inspiração. Nietzsche, ardendo de curiosidade, retirou os óculos e inclinou-se perigosamente para a frente. Outro centímetro ou dois, Brauer pensou, e ele cairá da cadeira. O que você conhece da hipnose? Magnetismo animal? Mesmerismo? Muito pouco, respondeu Nietzsche. Sei que o próprio Mesmer foi um salafrário, mas pouco tempo atrás li que diversos médicos franceses afamados estão recorrendo ao mesmerismo para tratar das mais diferentes doenças. E é claro, você o empregou em seu tratamento de Berta. Entenda apenas que é um estado como o do sono que você se torna altamente sugestionável. Mais do que isso, Friedrich, é um estado em que você é capaz de experimentar fenômenos alucinatórios de grande vivacidade. Minha inspiração foi que, em um transe hipnótico, conseguiria me aproximar da experiência de desistir do casamento, mas preservando-o na vida real. Brauer contou então para Nietzsche tudo o que lhe acontecera. Ou melhor, quase tudo. Ia descrever sua observação de perto do Dr. Durkheim no jardim do sanatório Belouvre, mas subitamente decidiu manter segredo. Em vez disso, escreveu apenas a viagem até Belouvre e sua partida repentina. Nietzsche escutava, sentindo com a cabeça em movimentos cada vez mais rápidos, os olhos arregalados de concentração. Terminada a narrativa de Brauer, ficou sentado em silêncio como que desapontado. Friedrich, faltam-lhe as palavras, é a primeira vez. Eu também estou confuso, mas sei que me sinto bem hoje. Vivo. Há muitos anos não me sinto tão bem assim. Sinto-me presente, aqui com você, em vez de fingir que estou aqui enquanto secretamente penso em Berta. Nietzsche continuava escutando atentamente, mas nada disse. Brauer continuou. Friedrich, sinto tristeza também. Detesto pensar que nossas conversas terminarão.
Você sabe mais sobre mim do que qualquer outra pessoa no mundo e prezo o vínculo entre nós. Além disso, sinto outra coisa: vergonha. Apesar de minha recuperação, estou envergonhado. Sinto que, ao usar a hipnose, o enganei. Assumi um risco sem riscos. Você deve estar desapontado comigo. Nietzsche vigorosamente acenou que não com a cabeça. Não, nem um pouquinho. Conheço seus padrões, protestou Brauer. Você deve sentir que estive aquém das expectativas. Várias vezes ouviu perguntar: quanta verdade consegue suportar? Sei que é assim que você mede uma pessoa. Infelizmente, minha resposta é: não muita. Mesmo no meu transe, estive aquém das expectativas. Imaginei-me tentando segui-lo até a Itália, para ir tão longe como você quis que eu fosse, mas faltou-me coragem. Ainda abanando a cabeça, Nietzsche inclinou-se para a frente, apoiou a mão no braço da cadeira de Brauer e disse: não, Joseph, você foi longe, mas longe do que a maioria. Talvez tão longe quanto os limites mais distantes da minha capacidade limitada, respondeu Brauer. Você sempre insistiu que preciso encontrar meu próprio caminho, em vez de procurar o caminho ou o seu caminho. Talvez o trabalho, a comunidade, a família sejam meu caminho para uma vida significativa. Mesmo assim, sinto que estive aquém das expectativas, que me acomodei ao conforto, que sou incapaz de contemplar o sol da verdade como você. E eu, às vezes, gostaria de encontrar a sombra. A voz de Nietzsche soou triste e anilante. Seu profundo suspiro lembrou Brauer de que o contrato de tratamento previa 2 pacientes, mas apenas um fora ajudado. Talvez, pensou Brauer, ainda não seja tarde. Embora me considere curado, Friedrich, não quero parar de me encontrar com você. Nietzsche, lento e determinante, acenou que não com a cabeça. Não, chegamos ao final. É hora de parar. Seria egoísta parar, protestou Brauer. Extraí tanta coisa e dei tão pouco em troca. Porém, sei que tive pouca oportunidade de ajudar. Você não cooperou nem mesmo com uma enxaqueca. A melhor dádiva seria ajudar-me a entender a recuperação. Acredito, respondeu Brauer, que o fator mais poderoso foi minha identificação do inimigo certo. Tendo entendido que preciso combater o inimigo real, o tempo, o envelhecimento, a morte, vim a perceber que Matilde não é a verdadeira nem salvadora, mas simplesmente uma colega de jornada enfrentando o mesmo ciclo da vida. De algum modo, esse simples passo liberou todo o meu amor aprisionado por ela. Hoje, Friedrich, amo a ideia de repetir minha vida eternamente. Finalmente, sinto-me capaz de dizer sim, escolhi minha vida, e muito bem escolhida. Sim, sim, disse Nietzsche, apressando Brauer. Vejo que você mudou, mas quero saber o mecanismo, como isso aconteceu. Só sei dizer que nos últimos 2 anos fiquei muito assustado com meu próprio envelhecimento, ou conforme você disse, com o apetite do tempo. Lutei contra ele, mas cegamente. Ataquei minha esposa em vez do inimigo real e, finalmente, em desespero, procurei a salvação nos braços de alguém que não tinha como me salvar. Brauer pausou, coçando a cabeça. Não sei o que mais dizer, exceto que, graças a você, percebo que a chave para viver bem é primeiro desejar aquilo que é necessário e depois amar aquilo que é desejado. Dominando sua agitação, Nietzsche ficou impressionado com as palavras de Brauer. Amor fati, ama teu destino. É estranho, Brauer, como são parecidas nossas cabeças. Planejei fazer do amor fati minha próxima e última lição em sua instrução. Eu iria lhe ensinar a superar o desespero, transformando o assim se deu em assim o desejei. Mas você se antecipou a mim. Você se tornou forte, talvez até maduro, mas fez uma pausa, subitamente agitando. Essa Berta que invadiu e possui sua mente, que não lhe dava paz, você não me contou como a baniu. Não é importante, Friedrich. É mais importante para mim parar de lastimar o passado e... Você disse que gostaria de me dar algo, lembra-se? Nietzsche suplicou, sem tom desesperado, alarmado Brauer. Então, dê-me algo concreto. Conte-me como a expulsou da mente, nos mínimos detalhes. Apenas 2 semanas antes, Brauer recordou, eu era que implorava a Nietzsche passos explícitos para seguir, e ele insistia que não existe o caminho, que cada pessoa deve encontrar sua própria verdade. O sofrimento de Nietzsche deve ter realmente terrível para que esteja negando seu próprio ensinamento, esperando encontrar na minha cura o caminho preciso para a sua. Tal pedido, Brauer resolveu, não deve ser concedido. O que mais quero, Friedrich, disse Brauer, é dar-lhe algo, assim que ser uma dádiva que tenha substância. Sinto um desespero em sua voz, mas você esconde seus desejos reais. Confie em mim, ao menos esta vez.
Diga-me exatamente o que quer. Diga-me exatamente o que quer. Tenho o poder de concedê-lo. Será seu. Saltando de sua cadeira, Nietzsche andou de um lado para outro por alguns minutos. Depois foi até a janela e ficou olhando para fora, virado de costas para Brauer. Um homem profundo precisa de amigos, começou ele como se falasse mais para si do que para Brauer. Se todo o resto falhar, sobrarão seus deuses. Mas eu não tenho amigos nem deuses. Eu, como você, tenho desejos e meu maior desejo é a amizade perfeita. Uma amizade interpares, entre iguais. Que palavras inebrientes, interpares, palavras como tanto conforto e esperança para alguém como eu que sempre viveu só, que sempre procurou, mas nunca encontrou sua outra metade. Às vezes, tenho que me desabafado através de cartas para minha irmã, para amigos, mas quando encontro as pessoas face a face, sinto-me envergonhado e dou as costas. Exatamente como está dando as costas para mim agora? Interrompeu Brauer. Sim, e Nietzsche quedou-se emudecido. Tem algo para desabafar agora, Friedrich? Nietzsche, ainda espiando pela janela, acenou positivamente com a cabeça. Nas raras ocasiões em que não consegui aguentar a solidão e dei vazão a explosões públicas de lamentos, odiei-me uma hora depois e me senti um estranho em relação a mim mesmo, como se tivesse perdido minha própria companhia. Também nunca permiti aos outros se desabafarem comigo. Eu não estava disposto a assumir a dívida da reciprocidade. Evitei tudo isso, até o dia, claro, voltou o rosto para Brauer, em que demos as mãos e concordamos com o nosso estranho contrato. Você é a primeira pessoa com quem sempre mantive o rumo, e mesmo com você, de início, esperei traição. E aí? No começo, respondeu Nietzsche, fiquei constrangido com você. Jamais escutara revelações tão francas. Depois fiquei impaciente, depois crítico e observador. Mais adiante, outra mudança. Passei a admirar sua coragem e honestidade. Numa outra mudança, senti-me comovido por sua confiança em mim. Agora, hoje o pensamento me enche de melancolia. Sonhei com você na última noite. Um sonho triste. Como foi seu sonho, Fritz? Retornando da janela, Nietzsche sentou-se e encarou Brauer. No sonho, eu acordo aqui na clínica. Está escuro e frio. Todos já se foram. Quero encontrá-lo. Acendo um lampião e procuro em vão atrás de um quarto vazio após outro. Depois, desço as escadas até a sala de estar, onde vejo algo estranho, um fogo. Não na lareira, mas uma bonita fogueira no centro da sala. E em volta do fogo, 8 pedras altas aprumadas parecem estar se esquecendo. Nesse momento acordei. Estranho sonho, comentou Brauer. Alguma ideia sobre? Apenas um sentimento de profunda tristeza, uma profunda saudade. Jamais chorei num sonho antes. Você pode ajudar? Brauer repetiu mentalmente a frase simples de Nietzsche. Você pode ajudar. Era pelo tanto ansiara. 3 semanas atrás. Poderia ter imaginado tais palavras da boca de Nietzsche. Não podia desperdiçar a oportunidade. 8 pedras aquecidas pelo fogo, respondeu. Uma imagem curiosa. Deixe-me dizer o que me ocorre. Você lembra, é claro, sua terrível enxaqueca na hospedaria de Herschel. Nietzsche anuiu com a cabeça. Parte dela. Durante alguns períodos eu não estava presente. Algo que não lhe contei, disse Brauer. Quando você estava em coma, proferiu algumas palavras tristes. Uma delas foi, nenhum nicho, nenhum nicho. Nietzsche pareceu estupefato. Nenhum nicho? O que estava querendo dizer? Creio que nenhum nicho significa que você não tinha lugar em nenhuma amizade ou em nenhuma comunidade. Eu penso, Friedrich, que você anseia por um lar, mas teme seu desejo. Brauer suavizou o tom de voz. Você deve se sentir assaz solitário nesta época do ano. Muitos dos outros pacientes da clínica estão saindo para se reunirem às suas famílias durante os feriados de Natal. Talvez por isso os quartos estivessem vazios no seu sonho. Ao me procurar, encontrou um fogo aquecendo 8 pedras. Acho que sei o significado. Em torno de minha lareira, são 7 em minha família. Meus 5 filhos, minha esposa e eu. Quem sabe você era a 8ª pedra? Talvez o sonho exprima o desejo de minha amizade e de meu lar. Nesse caso, seja bem-vindo. Brauer se inclinou para segurar o braço de Nietzsche. Venha comigo para minha casa, Friedrich. Embora meu desespero tenha sido aliviado, não há necessidade de nos separarmos. Seja meu convidado durante as festas, ou melhor, fique durante o inverno todo. Seria um imenso prazer para mim.
Nietzsche repousou sua mão sobre a de Brauer por um momento. Apenas um momento. Depois levantou-se e andou até a janela. A chuva, impelida pelo vento nordeste, golpeava violentamente a vidraça. Voltou-se para Brauer. Obrigado, amigo, pelo convite para ir à sua casa, mas não posso aceitar. Por que não? Estou convencido de que lhe fará bem, Friedrich. Bem como a mim. Tenho um quarto vazio, mais ou menos do tamanho deste, e uma biblioteca onde você poderia escrever. Nietzsche recusou com um abono da cabeça suave, mas firme. Alguns minutos atrás, ao dizer que atingiu os limites mais distantes de sua capacidade limitada, você estava se referindo a enfrentar o isolamento. Também enfrento meus limites, os limites do relacionamento. Aqui, com você, mesmo agora ao conversarmos face a face, alma a alma, esbarro nesses limites. Limites podem ser estendidos, Friedrich. É só tentar. Nietzsche andou de um lado para o outro. No momento em que dizer não consigo mais suportar a solidão, cairei a profundezas indizíveis em minha autoestima, por abandonar o que há de mais elevado em mim. Meu caminho designado exige que arraste os perigos que porventura me atraíam para fora dele. Mas, Friedrich, juntar-se a outrem não é o mesmo que abandonar a si mesmo. Uma vez você disse que tinha muito a aprender comigo sobre relacionamentos. Pois, deixe-me ensinar-lhe, por vezes, justificam-se a desconfiança e a vigilância, mas outras vezes é preciso ser capaz de relaxar, aguardar e deixar que nos toquem. Esticou o braço até Nietzsche. Venha, Friedrich, sente-se. Passivamente, Nietzsche retornou à sua cadeira e, fechando os olhos, respirou profundamente várias vezes. Depois abriu os olhos e confessou. O problema, Joseph, não é que você possa me trair. É que eu venho traindo você. Tenho sido desonesto com você. Agora, quando você me convida para sua casa, ao nos tornarmos mais íntimos, meu engodo está me atormentando. Chegou a hora de mudar isto. Chega de logro entre nós. Permita que me desabafe. Ouça minha confissão, amigo. Virando a cabeça para o outro lado, Nietzsche fixou o olhar em um pequeno arranjo floral no tapete persa e com uma voz trêmula começou. Vários meses atrás, envolvi-me profundamente com uma notável jovem russa chamada Lois Salomé. Antes disso, jamais me permitiria amar uma mulher, talvez por ter sido inundado de mulheres no início da vida. Depois que meu pai faleceu, vi-me cercado de mulheres frias e distantes. Minha mãe, minha irmã, minha avó e minhas tias. Algumas atitudes profundamente nocivas devem ter sido inoculadas em mim, pois desde então tenho encarado com horror uma ligação com uma mulher. A sensualidade, o corpo de uma mulher, me parece a pior das distrações, uma barreira entre mim e minha missão de vida. Mas Lois Salomé era diferente, ou assim pensei. Embora fosse bonita, também parecia uma verdadeira alma gêmea. Ela me compreendia e indicava-me novas direções, a alturas estonteantes que eu jamais tivera coragem de explorar. Pensei que se tornaria minha aluna, minha protegida, meu discípulo. Mas aí, catástrofe. Minha lascívia emergiu. Ela usou para me jogar contra Paul Ré, meu amigo íntimo que nos apresentara. Ela me fez acreditar ser eu o homem a quem estava destinada. Mas quando me ofereci, ela me rejeitou. Fui traído por todos. Por ela, por Ré e por minha irmã, que tentou destruir nosso relacionamento. Agora tudo são cinzas e vivo exilado de todos os que outrora estimei. Em nossa primeira conversa, interrompeu Brauer, você aludiu a 3 traições. A primeira foi de Richard Wagner, que me traiu faz muito tempo. Essa ferida já cicatrizou. As outras foram de Lois Salomé e Paul Ré. Sim, fiz menção a elas, mas fingi que havia resolvido a crise. Esse foi meu logro. A verdade é que jamais, até o presente momento, a resolvi. Essa mulher, essa Lois Salomé invadiu minha mente e nela se instalou. Não consigo desalojá-la. Não se passa nenhum dia, às vezes nenhuma hora, sem que eu pense nela. Na maioria do tempo odeio-a. Penso em atacá-la, em publicamente humilhá-la. Quero vê-la rastejando aos meus pés, implorando-me que volte para ela. Às vezes dá-se o contrário. Desejo-a. Penso em segurar a mão dela em nossos passeios de barco no lago Horta, em soldarmos o nascer do sol no Adriático juntos. Ela é sua Berta. Sim, ela é minha Berta. Sempre que você descrevia sua obsessão, sempre que tentava extirpá-la da mente, sempre que tentava entender seu significado, estava falando por mim também. Estava realizando um trabalho dobrado, o meu tanto quanto o seu. Eu me escondi com
Como uma mulher, e depois que você partiu, saí de fininho, pisei nas suas pegadas e tentei seguir sua trilha. Covardemente agachei-me atrás de você e deixei-o enfrentar sozinho os perigos e as humilhações do caminho. Lágrimas desciam pela face de Nietzsche, e ele as secava com um lenço. Foi então que ergueu a cabeça e encarou Brauer diretamente. Essa é minha confissão e minha vergonha. Agora você entendeu meu intenso interesse em sua libertação. Sua libertação pode ser minha libertação. Agora você sabe por que é importante para mim saber exatamente como você eliminou Berta de sua mente. Agora você vai me dizer? Brauer negou com a cabeça. Minha experiência do transe tornou-se agora nebulosa, mas mesmo que eu conseguisse evocar detalhes precisos, que valor teriam para você, Friedrich? Você mesmo ensinou que não existe o caminho, que a única grande verdade é aquela que descobrimos para nós mesmos. Vergando a cabeça, Nietzsche sussurrou. Sim, sim, tem razão. Brauer picarreou e respirou profundamente. Não posso lhe contar o que desejo ouvir, Friedrich. Pausou o coração acelerado. Era sua vez de confessar. Mas há algo que tenho que lhe contar. Tampouco eu tenho sido honesto e chegou minha hora de me confessar. Teve uma súbita e terrível premonição de que, não importava o que dissesse ou fizesse, Nietzsche o encararia como a quarta grande traição de sua vida. Contudo, era tarde demais para voltar atrás. Temo, Friedrich, que esta confissão venha a me custar sua amizade. Espero que isso não aconteça. Por favor, acredite que confesso por devoção, pois não suporto o pensamento de que você venha a saber por outro o que irei dizer, de que venha a se sentir traído novamente pela quarta vez. O rosto de Friedrich Nietzsche adquiriu a imobilidade de uma máscara mortuária. Ficou sem respiração quando Brauer começou. Em outubro, algumas semanas antes de nos conhecermos, tirei umas rápidas férias com Matilde em Veneza, onde um estranho bilhete me aguardava no hotel. Brauer apanhou o bilhete de Lois Salomé no bolso da jaqueta e o entregou a Nietzsche. Observou os olhos de Nietzsche se arregalarem de descrença durante a leitura. Dr. Brauer, preciso vê-lo para um assunto da maior urgência. O futuro da filosofia alemã está em jogo. Encontre-me amanhã cedo às 9 horas no café Sorrento. Lois Salomé. Segurando o bilhete na mão trêmula, Nietzsche gaguejou. Não compreendo que... Sente-se, Friedrich. É uma longa história e tenho que contá-la desde o início. Nos 20 minutos seguintes, Brauer relatou tudinho. Os encontros com Lois Salomé, como ela soube do tratamento de Ana O., através do irmão Genia, seu pedido de que Brauer ajudasse Nietzsche e a concordância de Brauer. Você deve estar se indagando, Friedrich, se alguma vez um médico já concordou com uma consulta tão bizarra. De fato, quando rememoro minha conversa com Lois Salomé, custa-me acreditar que tenha concordado com o pedido dela. Imagine só! Ela me pediu para inventar um tratamento para um problema não médico a fim de aplicá-lo subrepticiamente a um paciente avesso. Mas de algum modo ela me persuadiu. De fato, ela se viu como total parceira nessa aventura. Em nossa última reunião, pediu um relatório do progresso de nosso paciente. O quê? Exclamou Nietzsche. Viu-a recentemente? Ela apareceu sem avisar no meu consultório alguns dias atrás e insistiu que eu lhe fornecesse informações sobre o progresso do tratamento. Claro que nada informei e ela partiu contrariada. Brauer foi em frente revelando todas as suas percepções do desenrolado trabalho conjunto deles. Suas tentativas frustradas de ajudar Nietzsche, seu conhecimento de que Nietzsche ocultava o desespero da perda de Lois Salomé. Compartilhou-lhe até seu golpe de mestre. Fingir procurar tratamento para seu próprio desespero de modo a manter Nietzsche em Viena. Nietzsche quase teve uma convulsão ante essa revelação. Quer dizer que foi tudo fingimento? De início, reconheceu Brauer. Meu plano era manobrar você, fazer o papel do paciente cooperador enquanto gradualmente reverteria os papéis e faria você se tornar o paciente. Mas a ironia real ocorreu quando me tornei meu papel, quando meu fingimento de ser o paciente virou realidade. Que mais haveria para contar? Perscrutando a mente em busca de outros detalhes, Brauer não encontrou nenhum. Havia confessado tudo. De olhos cerrados, Nietzsche inclinou a cabeça para a frente e a segurou entre as mãos. Friedrich, você está bem? Perguntou Brauer preocupado. Minha cabeça. Vejo luzes cintilantes. Ambos os olhos, minha aura visual. Brauer imediatamente assumiu sua postura profissional. Uma enxaqueca está tentando se materializar. Nesse estágio, podemos detê-la. A melhor coisa é cafeína e ergotamina. Não se mexa. Volto já já.
Saiu correndo do quarto e se precipitou escadas abaixo até o balcão de enfermagem central. E depois à cozinha. Retornou em poucos minutos carregando uma bandeja com uma xícara, um pote de café forte, água e alguns tabletes. Primeiro engula estas pílulas, ergotine e alguns sais de magnésio para proteger seu estômago do café. Depois, quero que beba todo este pote de café. Depois que Nietzsche engoliu as pílulas, Brauer perguntou: Gostaria de se deitar? Não, não, tenho que descrever minha crise. Recline a cabeça na cadeira. Escurecerei o quarto. Quanto menos estímulo visual, melhor. Brauer baixou as venezianas das 3 janelas e a seguir preparou uma compressa fria e a aplicou sobre os olhos de Nietzsche. Por alguns minutos, ficaram sentados em silêncio na penumbra. Depois, Nietzsche falou com a voz abafada. Tão bizantino, Joseph. Tudo entre nós. Tudo tão bizantino. Tão desonesto. Tão duplamente desonesto. Que mais poderia ter feito, Brauer? Falou suave e lentamente para não agravar a enxaqueca. Talvez eu não devesse ter concordado logo no início. Deveria ter lhe contado antes. Você teria dado no pé e sumido para sempre. Nenhuma resposta. Estou certo? Perguntou Brauer. Sim, eu teria pego o próximo trem que saísse de Viena. Mas você mentiu para mim. Fez promessas para mim. E honrei cada promessa, Friedrich. Prometi ocultar seu nome e cumpri esta promessa. Quando Lois Salomé perguntou sobre você, exigiu informações seria mais exato. Recusei-me a falar sobre o assunto. Recusei-me até a revelar se estávamos nos encontrando. Além disso, cumpri outra promessa, Friedrich. Lembra-se de eu ter dito que, durante o como, você proferiu algumas frases? Nietzsche anuiu com a cabeça. A outra frase foi: ajude-me. Você a repetiu várias vezes. Ajude-me. Eu disse isto? Várias e várias vezes, continuou a beber Friedrich. Nietzsche, tendo esvaziado a xícara, Brauer a encheu novamente com um café preto e abundante. Não me lembro de nada, nem de me ajude-me. Nem daquela outra frase, nem o nicho. Não fui eu quem falou. Mas foi sua voz, Friedrich. Alguma parte de você falou comigo e prometia àquele você que ajudaria. E jamais traí essa promessa. Beba mais café. 4 xícaras cheias é meia prescrição. Enquanto Nietzsche bebia o café amargo, Brauer ajeitou a compressa fria sobre a fronte dele. Como está a cabeça? E as luzes cintilantes? Deseja parar de falar por um momento e repousar? Estou melhor, muito melhor, disse Nietzsche com uma voz fraca. Não, não desejo parar. Parar me agitaria mais do que falar. Estou acostumado a trabalhar sentindo-me assim. Mas primeiro deixe-me tentar relaxar os músculos das têmporas e do couro cabeludo. Durante 3 ou 4 minutos respirou lenta e profundamente, enquanto contava suavemente. Depois disso, disse: Pronto, melhorei. Costumo contar minhas respirações e imaginar meus músculos se relaxando a cada número. Às vezes mantenho-me centrado, concentrando-me apenas na respiração. Já observou que o ar que você inspira é sempre mais frio do que o que expira? Brauer observou e esperou. Graças a Deus veio a enxaqueca, pensou. Ela força Nietzsche, ainda que por um breve período, a ficar onde está. Sob a compressa fria, somente sua boca estava visível. O bigode tremia como se ele estivesse prestes a dizer algo e então, aparentemente, mudasse de ideia. Finalmente, Nietzsche sorriu. Você pensou em me manipular, e ao mesmo tempo eu achava que o estava manipulando. Mas Friedrich, o que foi concebido na manipulação se transformou agora em honestidade. Pensar que por detrás de tudo estava Lois Salomé, em sua posição favorita, segurando as rédeas, chicote à mão, controlando nós dois. Você me contou muita coisa, Joseph, mas uma omitiu. Brauer abriu as mãos com as palmas para cima. Não tenho mais nada a esconder. Seus motivos, tudo isso, essa trama, esse proceder tortuoso, o tempo consumido, a energia. Você é um médico ocupado. Por que fez isso? Por que chegou a concordar em se envolver? Eis uma pergunta que tenho muitas vezes formulado a mim mesmo, respondeu Brauer. A única resposta que me acode é dizer que foi para agradar Lois Salomé. De algum modo ela me encantou. Não consegui dizer não para ela. No entanto, você disse não para ela na última vez em que apareceu em seu consultório. Sim, mas aí já tinha conhecido você, feito promessas para você. Acredite-me, Friedrich, ela não ficou nada satisfeita. Eu o parabenizo por contestá-la. Você fez algo que nunca consegui. Mas diga-me, no início em Veneza, como ela o encantou? Não sei como responder. Só sei que após meia hora com ela, sentia-me incapaz de recusar-lhe qualquer coisa. Sim, ela exerceu o mesmo efeito sobre mim. Você deveria ter visto a ousadia com que ela se aproximou de minha mesa no café. Conheço aquele andar.
começou Nietzsche, sua marcha imperial romana. Ela nem liga para possíveis obstáculos como se nada ousasse bloquear o seu caminho. Sim, e aquele ar de confiança inconfundível, há algo tão livre nela, as roupas, os cabelos, o vestido. Ela se libertou totalmente da convenção. Nietzsche concordou com um gesto de cabeça. Sim, a liberdade dela é impressionante e admirável. Nesse aspecto individual, todos temos a aprender com ela. Lentamente virou a cabeça e pareceu satisfeito com a ausência da dor. Às vezes, pensei em Lois Salomé como sendo uma mutação, especialmente quando se considera que sua liberdade floresceu em meio a um denso matagal burguês. O pai dela foi um general russo, sabia? Olhou firmemente para Brauer. Imagino que ela logo tratasse com total informalidade. Não surgiu que a chamasse pelo prenome? Exatamente, fitou diretamente meus olhos e tocou minha mão enquanto conversávamos. Puxa, como isso soa familiar. Quando nos conhecemos, Joseph, ela me derramou completamente dando-me o braço quando eu ia embora e oferecendo-se para me levar de volta ao hotel. Ela fez exatamente o mesmo comigo. Nietzsche ficou tenso, mas prosseguiu. Ela me disse que não queria me deixar tão rapidamente, que precisava de mais tempo comigo. As mesmas palavras que disse para mim, Friedrich. Depois ela se irritou quando eu dei a entender que minha mulher poderia se incomodar vendo-me caminhando com uma jovem. Nietzsche deu uma risada. Sei como ela teria reagido a isso. Ela não morre de amores pelo casamento convencional. Considera um eufemismo para a escravidão feminina. Exatamente as palavras dela para mim. Nietzsche afundou na cadeira. Ela desafia todas as convenções, exceto uma. Quando se trata de homens e de sexo, é tão casta como uma carmelita. Brauer anuiu com a cabeça. Sim, mas penso que talvez interpretemos erradamente as mensagens que ela envia. Ela é uma menina, uma criança sem noção do impacto de sua beleza sobre os homens. Nisso nós discordamos, Joseph. Ela tem total consciência de sua beleza. Ela a usa para dominar, para exaurir os homens e depois passar para o próximo. Brauer foi em frente. Outra coisa, ela desafia as convenções como tanto encanto que não se consegue evitar tornar-se um cúmplice. Surpreendi a mim mesmo ao concordar em ler uma carta que Wagner escreveu para você, muito embora achasse que ela não tinha o direito de possuí-la. O quê? Uma carta de Wagner? Nunca dei pela falta de nenhuma. Deve tê-la surrupiado durante sua visita em Tautenbeck. Nada é impossível para ela. Ela inclusive me mostrou algumas de suas cartas, Friedrich. Imediatamente senti-me como se fosse da máxima confiança dela. Aqui, Brauer sentiu que talvez estivesse correndo o maior de todos os riscos. Nietzsche sentou-se abruptamente. A compressa fria caiu-lhe dos olhos. Ela lhe mostrou minhas cartas? Aquela safada. Por favor, Friedrich, não vamos despertar a enxaqueca. Aqui, beba esta última xícara e depois deite-se novamente. E deixe-me substituir a compressa. Está bem, doutor. Nessas questões sigo suas orientações. Mas acho que já não corro perigo. Os clarões visuais desapareceram. Seu remédio deve estar fazendo efeito. Nietzsche bebeu o café morno remanescente em um gole. Pronto. Agora chega. Isto é mais café do que bebo em 6 meses. Após virar a cabeça lentamente de um lado para o outro, entregou a compressa para Brauer. Já não preciso mais disto. Meu ataque parece que foi embora. Surpreendente. Sem sua ajuda, teria degenerado em vários dias de tormento. Que pena. Arriscou olhar para Brauer. Não poder levá-lo comigo. Brauer concordou com um abano de cabeça. Mas como ela ousa mostrar-lhe minhas cartas, Joseph? E como você teve coragem de lê-las? Brauer abriu a boca, mas Nietzsche ergueu a mão para silenciá-lo. Não precisa responder. Entendo sua posição, mesmo a forma como se sentiu lisonjeado por ter sido escolhido como confidente dela. Tive uma reação idêntica quando ela me mostrou cartas de amor de Ré e de Diló, um de seus professores na Rússia. Também se apaixonou por ela. Mesmo assim, Brauer disse, deve ser doloroso para você, eu sei. Eu ficaria arrasado se soubesse que Berta compartilhou nossos momentos mais íntimos com outro homem. É doloroso sim, mas é um bom remédio. Diga-me todo o resto sobre seu encontro com Lowell. Não deixe nada de fora. Agora Brauer compreendia por que não contar a Nietzsche sua visão no transe de Berta caminhando com o Dr. Durkheim. Aquela experiência emocional poderosa o libertara dela. Era precisamente o de que Nietzsche precisava. Não uma descrição da experiência de outrem, não uma compreensão intelectual, mas sua própria experiência emocional, forte o bastante para extirpar os significados ilusórios que empilhara sobre essa russa de 21 anos.
Haveria experiência emocional mais poderosa do que Nietzsche. Bisbilhotar. Lois Salomé envolvendo outro homem com os mesmos artifícios que outrora aplicara sobre ele? Desse modo, Brouwer procurou em sua memória cada mínimo detalhe de seu encontro com Low. Começou relatando a Nietzsche as palavras dela, o desejo de se tornar sua aluna e protegida, sua adulação e seu desejo de incluir Brouwer em sua coleção de grandes mentes. Descreveu as ações dela, o coquetismo, o virar a cabeça primeiro para um lado, depois para o outro, o sorriso, a cabeça com o coque, o olhar aberto e adorador, o movimento da língua ao umedecer os lábios, o toque da mão ao repousá-la sobre a de Brouwer. Escutando com sua grande cabeça reclinada para trás, os profundos olhos cerrados, Nietzsche parecia dominado pela emoção. Friedrich, o que estava tentando enquanto falei? Tantas coisas, Joseph. Descreva-as para mim. É coisa demais para que eu consiga dar sentido. Não, tente. Apenas limpe chaminé. Nietzsche abriu os olhos e olhou para Brouwer, como que para se tranquilizar de que não haveria mais duplicidade. Faça-o, exortou Brouwer. Considere-o uma ordem médica. Conheço bem uma pessoa igualmente atormentada que diz que isso ajudou. Hesitantemente, Nietzsche começou. Enquanto você falava sobre Low, lembrei minhas próprias experiências com ela, minhas próprias impressões. Idênticas, espantosamente idênticas. Ela agiu com você da mesma forma que fez comigo. Sinto-me despojado de todos aqueles momentos pungentes, daquelas memórias sagradas. Abriu os olhos. É difícil deixar os pensamentos falarem. Constrangedor. Confie em mim. Atesto pessoalmente que o constrangimento raramente é fatal. Vá em frente, seja rijo sem perder a ternura. Confio em você. Sei que você fala da força. Sinto. Nietzsche parou com o rosto enrubescido. Brown insistiu para que prosseguisse. Feche os olhos novamente. Talvez seja mais fácil falar sem olhar para mim. Ou deite-se na cama. Não, ficarei aqui. O que queria dizer é que alegra-me ver que você ter conhecido Low. Agora você me conhece. Temos algo em comum. Mas ao mesmo tempo sinto raiva e indignação. Nietzsche abriu os olhos como que para se assegurar de que não ofendera Brouwer. E depois continuou com uma voz suave. Sinto indignação por sua profanação. Você espezinhou o meu amor, transformou-o em pó. Dói bem aqui. Bateu de leve com o punho no peito. Conheço esse ponto, Friedrich. Também senti essa dor. Lembra-se de como eu me contrariava sempre que você chamava perto de aleijada? Lembra? Hoje sou a bigorna, interrompeu Nietzsche. Suas palavras são as marteladas esmagalhando a cidadela de meu amor. Vá em frente, Friedrich. São esses meus sentimentos, além da tristeza. E um sentimento de perda, de grande perda. O que perdeu hoje? Todos aqueles doces momentos, aqueles preciosos momentos privados com Low, foram-se para sempre. O amor que compartilhávamos, onde está agora? Perdeu-se. Tudo desmoronado e transformado em pó. Agora sei que a perdi para sempre. Mas, Friedrich, a possessão deve proceder à perda. Perto do lago de Horta, o tom de voz de Nietzsche tornou-se ainda mais suave, dir-se-ia para evitar que suas palavras esmagassem seus pensamentos delicados. Ela e eu subíamos uma vez ao topo do sacro monte para contemplarmos um pôr do sol dourado. Duas nuvens luminosas matizadas de coral que pareciam faces fundindo-se e pairando sobre nós. Tocamo-nos suavemente. Beijamo-nos. Compartilhamos um momento sagrado. O único momento sagrado que jamais conheci. Alguma vez você e ela falaram de novo sobre aquele momento? Ela se lembrava desse momento. Muitas vezes escrevi-lhe cartões de longe, referindo-me aos pôres do sol de Horta, às brisas de Horta, às nuvens de Horta. Mas, persistiu Brouwer, ela alguma vez falou de Horta? Também foi para ela um momento sagrado? Ela sabia o que era Horta. Lois Salomé acreditava que eu deveria saber tudo sobre o relacionamento dela com você, de modo que não mediu esforços para descrever nos mínimos detalhes cada encontro entre vocês dois. Ela não omitiu nada, ao que alegou. Falou minuciosamente sobre Lucerna, Leipzig, Roma, Tautenberg, mas Horta, eu lhe juro, ela mencionou apenas de passagem. Não exerceu nenhuma impressão particular sobre ela. Há outra coisa, Friedrich. Ela tentou rememorar, mas disse que não se lembrava de alguma vez se beijou você. Nietzsche mantinha-se em silêncio. Seus olhos estavam inundados de lágrimas. Sua cabeça pendia para baixo. Brouwer sabia que estava sendo cruel.
mas sabia que não ser cruel agora seria ainda mais cruel. Aquela era uma oportunidade singular, uma oportunidade que jamais retornaria. Perdoe minhas palavras duras, Friedrich, mas siga o conselho de um grande professor. Ofereça a um amigo em sofrimento um lugar de repouso, ele disse, mas cuide para que seja uma cama dura ou um leito de campanha. Você prestou atenção, respondeu Nietzsche, e a cama é dura. Deixe-me contar quão dura é. Conseguirei fazê-lo entender o quanto perdi. Por 15 anos você compartilhou um leito com Matilde. Você é a pessoa central na vida dela. Ela cuida de você, o toca, conhece seus pratos preferidos, preocupa-se quando você se atrasa. Quando expulso Lois Salomé de minha mente e percebo que nada disso está acontecendo agora, sabe o que me resta? O olhar de Nietzsche voltava-se não para Brauer, mas para dentro, como se estivesse lendo de algum texto interno. Sabia que nenhuma outra mulher jamais me tocou? Não ser amada ou tocada a vida toda? Viver uma vida totalmente anônima. Sabe o que é isso? Às vezes passo dias sem falar uma palavra com ninguém, exceto talvez um bom dia ou boa noite ao dono da hospedaria. Sim, Joseph, você teve razão em sua interpretação de nenhum nicho. Não pertence a nenhum lugar. Não tenho nenhum lar, nenhum círculo de amigos com quem conversar todos os dias, nenhum armário cheio de pertences, nenhuma família em torno da lareira. Sequer tenho uma pátria, pois abri mão de minha cidadania alemã, e nunca permaneço em um lugar o tempo suficiente para obter um passaporte suíço. Nietzsche olhou suplicamente para Brauer, como se desejasse ser interrompido, mas Brauer ficou calado. Oh, tenho minhas desculpas, Joseph. Minhas formas secretas de tolerar a solidão, mesmo de glorificá-la. Alego que preciso estar separado dos outros para pensar meus próprios pensamentos. Alego que as grandes mentes do passado são minhas companheiras, que elas emergem de seus esconderijos para a minha claridade. Zombo do medo da solidão. Professo que grandes homens precisam aguentar grandes dores, que avancei demais no futuro e que ninguém consegue me acompanhar. Brado que, se sou incompreendido ou temido ou rejeitado, tanto melhor. Significa que estou na mira. Digo que minha coragem em encarar a solidão sem um rebanho, sem a ilusão de uma providência divina, é prova de minha grandeza. Todavia, repetidamente sou acometido de um medo. Hesitou por um momento, depois prosseguiu. A despeito de minha bravata de ser o filósofo póstumo, a despeito de minha certeza de que meu dia chegará, a despeito até de meu conhecimento do eterno retorno, sou atormentado pelo pensamento de morrer sozinho. Já pensou saber que, ao morrer, seu corpo poderá não ser descoberto durante dias ou semanas, até que seu cheiro avise algum estranho? Tento me acalmar, a miúde em meu isolamento mais profundo. Falo comigo mesmo, porém não muito alto, pois temo meu próprio eco, oco. A única pessoa que preencheu esse vazio foi Lois Salomé. Brauer, sem encontrar expressão para seu pesar, ou para sua gratidão por Nietzsche ter escolhido revelar tais grandes segredos para ele, escutava silente. Dentro dele fortaleceu-se a esperança de que, depois de tudo, ainda teria sucesso como médico do desespero de Nietzsche. E agora, graças a você, rematou Nietzsche. Sei que Lois foi meramente ilusão. Abanou a cabeça e olhou pela janela. Que pílula amarga, doutor. Mas, Friedrich, na busca da verdade, nós cientistas não temos que renunciar a todas as ilusões? Verdade, com letras maiúsculas, exclamou Nietzsche. Eu esqueço, Joseph, que os cientistas ainda têm que aprender que também a verdade é uma ilusão, mas uma ilusão sem a qual não conseguimos sobreviver. Assim, renunciarei a Lois Salomé em troca de outra ilusão ainda desconhecida. É difícil engolir que ela se foi, que nada restou. Nada restou de Lois Salomé? Nada de bom. O rosto de Nietzsche estava opresso pelo desgosto. Pense nela, exortou Brauer. Deixe as imagens aparecerem para você. O que você vê? Uma ave de rapina, uma águia com garras sangrentas, uma alcateia liderada por Lou, por minha irmã, por minha mãe. Garras sangrentas, no entanto, ela procurou a ajuda para você. Todo aquele esforço, Friedrich, uma viagem a Veneza, outra a Viena? Não para mim, Nietzsche retorquiu. Talvez em seu próprio benefício para expiar a sua culpa. Ela não me dá a impressão de estar oprimida pela culpa. Então talvez em prol da arte. Ela valoriza a arte e valorizou meu trabalho. Trabalho já realizado
trabalha ainda por vir. Ela tem o olho atilado. Esse mérito não posso negar. Estranho, ponderou Nietzsche. Conheci-a em abril, quase exatamente 9 meses atrás, e agora sinto uma grande obra de se agitando. Meu filho Zaratustra está querendo nascer. Talvez 9 meses atrás ela tenha semeado a semente de Zaratustra nos sulcos de meu cérebro. Talvez seja esse seu destino, impregnar mentes férteis de grandes livros. Logo, arriscou Brauer, ao apelar para mim a favor de você, Lois Salomé talvez não seja um inimigo afinal. Não, Nietzsche golpeou o braço da cadeira. Foi você que disse isso, não eu. Você está errado. Nunca concordarei com o fato de que ela se preocupava comigo. Ela apelou a você em benefício próprio, para realizar o destino dela. Ela nunca me conheceu. Ela me usou. O que você me contou hoje confirma isso. Como? Perguntou Brauer, embora soubesse a resposta. Como? É óbvio, você próprio me contou. Lou é como a sua Berta. Ela é um autômato, desempenhando o seu papel, o mesmo papel comigo, com você, com um homem após o outro. O homem específico é um mero detalhe. Ela seduziu nós dois da mesma maneira, com a mesma malícia feminina, a mesma astúcia, os mesmos gestos, as mesmas promessas. No entanto, esse autômato o controla. Ela domina sua mente. Você se preocupa com sua opinião. Você suspira por seu toque. Não. Nada de suspiros. Não mais. O que sinto agora é raiva. De Lois Salomé? Não. Ela não é digna de minha raiva. Sinto ódio de mim mesmo. Raiva do desejo que me esforçou a precisar dessa mulher. Seria essa amargura? Brauer se perguntou. Melhor do que a obsessão ou a solidão? Banir Lois Salomé da mente de Nietzsche é apenas parte do procedimento. Preciso também cauterizar a ferida deixada em lugar dela. Por que tal raiva de si mesmo? Perguntou. Lembro-me de que disse que todos temos nossos cães selvagens ladrando no porão. Gostaria tanto que você conseguisse ser mais gentil, mais generoso com sua própria humanidade. Lembra-se de minha primeira sentença de granito. Recitei-a para você várias vezes, Joseph. Torna-te quem tu és. Significa não apenas aperfeiçoar a si mesmo, mas também não cair presa dos desígnios traçados por outrem para você. Mas mesmo ser vencido na batalha pelo poder de outrem é preferível a cair presa da mulher autômato que jamais sequer o vê. Isso é imperdoável. E você, Friedrich? Você alguma vez realmente violou Salomé? Nietzsche sacudiu a cabeça. O que você quer dizer? Perguntou. Ela pode ter desempenhado o papel dela, mas você... Que papel você desempenhou? Você e eu fomos tão diferentes dela? Você viu a pessoa dela? Ou, em vez disso, viu apenas uma presa? Um discípulo, uma terra arada para plantar seus pensamentos, uma sucessora? Ou, quiçá, como eu, viu beleza, juventude, um travesseiro de cetim, um recipiente dentro do qual escoar seu desejo? Ela também não foi um espólio da vitória na competição surda com Paul Ré? Você viu realmente ela ou o Paul Ré quando, após conhecê-la, pediu a ela que a solicitasse em casamento em nome de você? Acho que não foi Lois Salomé que você queria, mas alguém como ela. Nietzsche ficou em silêncio. Brauer continuou. Jamais esquecerei nossa caminhada em Simmering-Height. Aquele passeio mudou minha vida de tantas formas, de tudo que aprendi naquele dia. Talvez a percepção mais poderosa que tenha sido a de que eu não me relacionara com Berta, e sim com todos os significados pessoais que atribuíra a ela. Significados que não tinham a ver com ela. Você me fez perceber que nunca a vi como ela realmente era, que nenhum de nós dois realmente via o outro. Friedrich, isso não é verdade também para você? Talvez ninguém seja culpado. Talvez Lois Salomé tenha sido usada tanto quanto você. Talvez sejamos todos colegas de infortúnio, incapazes de enxergar a verdade um do outro. Não pretendo entender o que as mulheres desejam. O tom de voz de Nietzsche era ríspido e irritadiço. Meu desejo é evitá-las. As mulheres corrompem e estragam. Talvez seja simplesmente o caso de dizer que não me adapto a elas e deixar o barco correr. E com o tempo essa poderá ser minha perda. De tempos em tempos um homem necessita de uma mulher, assim como precisa de uma refeição caseira. A resposta distorcida, implacável de Nietzsche mergulhou Brauer num devaneio. Pensou no prazer que extraía de Matilde e de sua família, mesmo na satisfação que extraía de sua nova percepção de Berta. Que tristeza pensar que tais experiências seriam negadas para sempre a seu amigo. Contudo,
Não lhe ocorria nenhuma forma de alterar a visão distorcida de Nietzsche das mulheres. Talvez fosse coisa demais para esperar. Talvez Nietzsche tivesse razão ao dizer que suas atitudes para com as mulheres haviam sido fixadas nos primeiros anos de sua vida. Talvez essas atitudes estivessem tão profundamente entranhadas, permaneciam para sempre além do alcance de qualquer tratamento através da conversa. Com esse pensamento, percebeu que esgotara suas ideias. Além do mais, restava pouco tempo. Nietzsche não se manteria acessível por muito mais tempo. Subitamente, na cadeira ao seu lado, Nietzsche retirou os óculos, enterrou o rosto em seu lenço e teve uma crise de choro. Brauer estava túrgido. Tinha que dizer algo. Chorei também quando soube que teria que desistir de Berta. Tão duro abrir mão daquela visão, daquela magia. Você está chorando por Lois Salomé? Nietzsche, o rosto ainda enterrado no lenço, assoou o nariz e negou com um aceno vigoroso da cabeça. Então, por sua solidão? Novamente Nietzsche fez que não com a cabeça. Sabe por que está chorando, Friedrich? Não tenho certeza, foi a resposta abafada. Uma ideia extravagante ocorreu a Brauer. Friedrich, por favor, tente uma experiência comigo. Consegue imaginar que suas lágrimas tenham voz? Abaixando o lenço, Nietzsche fitou com os olhos vermelhos, intrigado. Apenas tente por 1 minuto ou 2, exortou Brauer gentilmente. Dê às suas lágrimas uma voz. O que elas diriam? Sinto-me ridículo demais. Eu me senti ridículo também, tentando todas as experiências estranhas que você sugeriu. Faça o que eu peço, tente. Sem olhar para ele, Nietzsche começou. Se uma de minhas lágrimas tivesse consciência, diria... Aqui passou a falar em um alto e sibilante murmúrio. Livre, enfim, engarrafado todos esses anos. Este homem, este fechado e seco homem, nunca me deixou fluir antes. É isso que você quer? Perguntou, revertendo a sua voz normal. Sim, bom, muito bem. Continue, o que mais? O que mais? As lágrimas diriam. Novamente o murmúrio sibilante. Que bom estar livre. 40 anos em uma poça esmagada. Finalmente o velho homem fez uma faxina. Oh, quis tanto escapar antes, mas não havia saída. Até que este doutor vienense abrisse o portão enferrujado. Nietzsche parou e enxugou os olhos com o lenço. Obrigado, agradeceu Brauer. Do abridor de portões enferrujados. Esplêndido cumprimento. Agora, com sua própria voz, conte-me mais sobre a tristeza por detrás destas lágrimas. Não, neca de tristeza. Pelo contrário, quando falei com você alguns minutos atrás sobre morrer sozinho, senti uma poderosa onda de alívio. Não tanto pelo que eu disse, mas pelo fato de dizê-lo, de finalmente compartilhar o que sentia. Conte-me mais sobre esse sentimento. Poderoso, tocante, um momento sagrado. Por isso eu chorei, por isso continuo chorando. Nunca filo antes. Olhe para mim, não consigo deter as lágrimas. É bom, Friedrich, lágrimas profundas purificam. Nietzsche, o rosto enterrado nas mãos, anuiu com a cabeça. É estranho, mas no exato momento em que, pela primeira vez na minha vida, revelo minha solidão em toda sua profundeza, em todo seu desespero, nesse preciso momento a solidão se desvanece. O momento em que lhe contei que jamais fui tocado foi exatamente o momento em que me permiti pela primeira vez ser tocado. Um momento extraordinário, como se alguma enorme pedra de gelo interior subitamente rachasse e se despedaçasse. Um paradoxo, disse Brauer. O isolamento só existe no isolamento. Uma vez compartilhado, ele evapora. Nietzsche levantou a cabeça e lentamente limpou as trilhas de lágrimas de seu rosto. Passou o pente por seu bigode 5 ou 6 vezes e, novamente, pôs os óculos de lente grossas. Após uma breve pausa, disse: Ainda tenho outra confissão. Talvez, consultou seu relógio, a última. Quando você entrou no meu quarto, hoje, e anunciou sua recuperação, Joseph, fiquei devastado. Fiquei tão terrivelmente ensimesmado, tão desapontado por perder minha razão de ser junto a você, que não consegui me rejubilar ante a boa nova. Essa espécie de egoísmo é imperdoável. Que imperdoável? Replicou Brauer. Você mesmo me ensinou que somos compostos de muitas partes, cada qual clamando por expressão. Podemos ser responsabilizados apenas pelo acordo final, não pelos impulsos caprichosos de cada uma das partes. O que você chamou de egoísmo é perdoável precisamente, porque você se preocupa suficientemente comigo, para compartilhá-lo comigo agora. Meu desejo de despedida, caro amigo,
é que a palavra imperdoável seja banida de seu léxico. Os olhos de Nietzsche novamente se encheram de lágrimas, e ele mais uma vez tirou o lenço do bolso. E estas lágrimas, Friedrich? Forma como você disse, caro amigo? Já usei muito a palavra amigo antes, mas pela primeira vez neste momento a palavra foi inteiramente minha. Sempre sonhei com uma amizade em que duas pessoas se unissem para atingir um ideal mais elevado. E aqui, agora, ela chegou. Você e eu nos unimos exatamente com este fito. Participamos um da autossuperação do outro. Sou teu amigo. És meu amigo. Somos amigos. Nós amigos. Por um instante, Nietzsche pareceu quase nas nuvens. Amo o som destas palavras, Joseph. Quero preferi-las muitas e muitas vezes. Então, Friedrich, aceite meu convite de ficar comigo. Lembre-se do sonho. Seu nicho está no meu lar. Diante do convite de Brauer, Nietzsche esfriou. Sentou-se levemente, abanando a cabeça antes de responder. Aquele sonho tanto me incita como me atormenta. Sou como você. Quero me aquecer à lareira de uma família, mas me assusto entregar-me ao conforto. Isso seria abandonar a mim e a minha missão. Para mim, seria um tipo de morte. Talvez isso explique o símbolo de uma pedra inerte se aquecendo. Nietzsche se levantou, andou por 1 ou 2 momentos e parou atrás de sua cadeira. Não, amigo, meu destino é procurar pela verdade da longura da solidão. Meu filho, meu Zaratustra, será prenhe de sabedoria, mas sua única companhia será uma águia. Será o homem mais solitário do mundo. Nietzsche consultou outra vez seu relógio. Já conheço suficientemente sua programação, Joseph, para saber que seus outros pacientes o estão esperando. Não posso retê-lo por muito mais tempo. Cada um de nós deve percorrer nosso próprio caminho. Brauer assentiu com um movimento da cabeça. Dilacera-me que tenhamos de nos separar. É injusto. Você fez tanto por mim e recebeu tão pouco em troca. Talvez a imagem de Lowell tenha perdido seu poder sobre você. Talvez não. O tempo dirá, mas talvez pudéssemos fazer muito mais. Não subestime o que me concedeu, Joseph. Não subestime o valor da amizade, de meu saber de que não sou uma aberração, de meu saber de que sou capaz de tocar e de ser tocado. Antes, abracei apenas pela metade meu conceito de amor fati. Eu havia me treinado. Me resignado seria um termo melhor. A amar meu destino. Mas agora, graças a você, graças ao seu lar hospedeiro, percebo que tenho uma escolha. Sempre permanecerei sozinho. Mas que diferença, que maravilhosa diferença. Escolher o que faço. Amor fati. Escolhe teu destino, ama teu destino. Brauer ergueu-se e encarou Nietzsche. Com a cadeira entre eles, Brauer circundou a cadeira. Por um momento, Nietzsche pareceu assustado, acuado, mas à aproximação de Brauer com braços abertos, ele também abriu os braços. Ao meio-dia de 18 de dezembro de 1882, Joseph Brauer retornou ao seu consultório a Frau Becker e aos seus pacientes que o aguardavam. Mais tarde almoçou com a esposa, os filhos, o sogro e a sogra, o jovem Freud e Max com a família. Após o jantar, tirou uma soneca e sonhou com uma partida de xadrez e um peão tornando-se rainha. Continuou exercendo a confortável clínica médica por mais 30 anos, mas nunca mais fez uso da terapia através da conversa. Naquela mesma tarde, o paciente do quarto 13 da clínica Lawson, Eckhard Müller, pegou um fiacre até a estação ferroviária e de lá viajou para o sul, sozinho para a Itália, para o calor do sol, o ar calmo e um honesto encontro com um profeta persa chamado Zaratustra.